Louis Althusser, sobre o trabalho teórico. Dificuldades e recursos. Em breves páginas, gostaria de expor algumas das dificuldades que enfrenta todo o trabalho de exposição teórica dos princípios marxistas, antes de apontar os recursos, uns bem conhecidos, outros por vezes desconhecidos, que estão à nossa disposição. Dificuldades. Por muito simples que seja a sua linguagem e clara a sua exposição, todo o tratado teórico marxista apresenta dificuldades específicas e inevitáveis, porque dizem respeito à natureza própria da teoria, mais precisamente do discurso teórico. A. Dificuldade da terminologia do discurso teórico. O marxismo é simultaneamente uma ciência, o materialismo histórico, e uma filosofia, o materialismo dialético. O discurso científico e o discurso filosófico têm exigências próprias. Utilizam palavras da linguagem cotidiana ou expressões compostas construídas com palavras da linguagem cotidiana, mas que funcionam sempre de maneira diferente do que na linguagem cotidiana. Na linguagem teórica, as palavras e expressões funcionam como conceitos teóricos. Isto implica muito precisamente que o sentido das palavras está nele fixado, não pelo seu uso corrente, mas sim pelas relações existentes entre os conceitos teóricos do interior do seu sistema. São estas relações que atribuem às palavras que designam conceitos o seu significado teórico. A dificuldade própria da terminologia teórica consiste, pois, em que, por detrás do significado usual da palavra, é sempre preciso discernir o seu significado conceitual, que é sempre diferente do significado usual. Ora, para o leitor não prevenido, esta dificuldade passa despercebida quando o termo teórico reproduz pura e simplesmente um termo usual. Por exemplo, todos pensam compreender imediatamente o que Marx quer dizer quando emprega uma palavra tão corrente como a palavra trabalho. No entanto, é preciso um grande esforço para discernir, por detrás da evidência familiar e ideológica desta palavra, o conceito marxista de trabalho, e mais ainda, para ver que a palavra trabalho pode designar vários conceitos distintos. Os conceitos de processo de trabalho, de força de trabalho concreto, de trabalho abstrato, etc. Quando a terminologia teórica é boa, isto é, bem determinada e bem referenciável, ela assume a função precisa de impedir as confusões entre o significado usual das palavras e o significado teórico, conceitual das mesmas palavras. Desempenha este papel criando, antes de mais, expressões compostas que impedem esta confusão ideológica, tal como processo de trabalho, trabalho abstrato, modo de produção, relações de produção, etc. Em cada uma dessas expressões, só encontramos palavras vulgares, trabalho concreto, abstrato, modo, produção, relações, etc. É a sua conjunção particular que produz um significado novo, definido, que é o conceito teórico. Não pode haver discurso teórico sem a produção destas expressões específicas, que designam conceitos teóricos. Foi por isso que tivemos de propor, quando se tornou necessário, novas expressões para designar conceitos indispensáveis para a definição do nosso objeto. Exemplo, efeito de conhecimento, modo de produção teórico, etc. Fizemo-lo com a maior prudência, mas era necessário fazê-lo. B. Dificuldade do discurso teórico. A dificuldade da terminologia não é, em si, mais do que o indício de uma outra dificuldade mais profunda, que diz respeito à natureza teórica do nosso discurso. O que é um discurso teórico? Na sua significação mais geral, é um discurso que tem por efeito o conhecimento de um objeto. Para permitir a compreensão do que se seguirá, devemos dar aqui algumas precisões antes dos desenvolvimentos teóricos que serão publicados ulteriormente. Diremos que, no sentido exato do termo, não existem senão objetos reais e concretos, singulares.
diremos, simultaneamente, que todo discurso teórico tem por razão de ser última o conhecimento concreto, como em Marx, destes objetos reais e concretos singulares. É assim que a história abstrata ou a história em geral não existem, no sentido exato do termo, mas apenas a história real, concreta, desses objetos concretos que são as formações sociais concretas, singulares, cuja existência podemos observar na experiência acumulada da humanidade. É assim que a produção em geral, a produção abstrata, não existe, como Marx disse, mas apenas esta ou aquela conjunção, combinação concreta real de modos de produção hierarquizados nesta ou naquela formação social determinada. A França de 1848, que Marx analisou no 18 Brumário, Lutas de Classe na França, a Rússia de 1905 ou de 1917, analisada por Lenin, etc. Todo conhecimento, portanto, todo discurso teórico tem por fim último o conhecimento destes objetos reais, concretos, singulares, quer a sua individualidade, a estrutura de uma formação social, quer os modos desta individualidade, as conjunturas sucessivas nas quais existe esta formação social. No entanto, e é este o ponto decisivo, sabemos que o conhecimento destes objetos concretos, reais, singulares, não é um dado imediato, nem uma simples abstração, nem a aplicação de conceitos gerais a dados particulares. Estas são as posições do empirismo e do idealismo. O conhecimento destes objetos reais, concretos, singulares, é o resultado de todo um processo de produção de conhecimento, cujo resultado é aquilo a que Marx chama, abre aspas, a síntese de uma multiplicidade de determinações, fecha aspas, sendo esta síntese o conhecimento concreto de um objeto concreto, como está na introdução de 1857. Em que consiste aquilo a que Marx assim chama síntese? E que são estas determinações? Esta síntese consiste na combinação-conjunção exata de dois tipos de elementos ou determinações de conhecimentos, a que chamaremos, por agora, e para tornar clara nossa exposição, elementos teóricos em sentido estrito e elementos empíricos, ou, por outras palavras, conceitos teóricos, em sentido estrito e conceitos empíricos. Os conceitos teóricos em sentido estrito dizem respeito às determinações ou objetos abstratos formais. Os conceitos empíricos dizem respeito a determinações da singularidade dos objetos concretos. Assim, diremos que o conceito de modo de produção é um conceito teórico e que se refere ao modo de produção em geral, que não é um objeto existente no sentido estrito, mas que é indispensável para o conhecimento de toda a formação social, dado que toda a formação social é estruturada pela combinação de vários modos de produção. Da mesma maneira, diremos que o conceito de modo de produção capitalista é um conceito teórico e que se refere ao modo de produção capitalista em geral, que não é um objeto existente no sentido estrito. O modo de produção capitalista não existe em sentido estrito. Apenas existem formações sociais em que domina o modo de produção capitalista, mas que, no entanto, é indispensável ao conhecimento de qualquer formação social sob a dominação do dito modo de produção capitalista, etc. O mesmo acontece para todos os conceitos teóricos de Marx: modo de produção, forças produtivas, ou relações técnicas de produção, relações sociais de produção, instância do político, do ideológico, conceito de articulação das instâncias, o conceito de formação social, o conceito de conjuntura, o conceito de prática, de teoria, etc. Estes conceitos não nos dão o conhecimento das determinações ou elementos, diremos objetos abstratos formais que são indispensáveis para a produção do conhecimento concreto dos objetos concretos. Ao dizer que estes objetos são abstratos formais, não fazemos mais do que fazer uso da terminologia empregada pelo próprio Marx,
que, em O Capital, se move na abstração e produz o conhecimento de formas complexas. Os conceitos empíricos dizem respeito às determinações da singularidade dos objetos concretos, quer dizer, ao fato de determinada formação social apresentar esta ou aquela configuração, determinados traços, determinadas disposições singulares que a qualificam como existente. Os conceitos empíricos acrescentam, pois, algo de essencial aos conceitos estritamente teóricos, precisamente as determinações da existência, em sentido estrito, dos objetos concretos. Poder-se-á pensar que, através da oposição que acabamos de expor, reintroduzimos sobre os conceitos teóricos algo que se assemelha ao empirismo, precisamente os conceitos empíricos. Esta denominação, que para evitar qualquer equívoco será modificada nos trabalhos ulteriores, não deve induzir-nos em erro. Os conceitos empíricos não são dados puros, decalque puro e simples, pura e simples leitura imediata da realidade. Eles próprios são o resultado de todo um processo de conhecimento, comportando vários níveis ou graus de elaboração. Exprimem, evidentemente, a exigência absoluta de que nenhum conhecimento concreto pode prescindir da observação e da experiência, e, portanto, dos seus dados. É o aspecto que corresponde às gigantescas investigações empíricas, referentes aos fatos, de Marx, Engels e Lenin, e às investigações e inquéritos concretos a que todos os dirigentes do movimento operário submeteram toda a análise concreta de uma situação concreta, mas simultaneamente são irredutíveis aos puros dados de uma pesquisa empírica imediata. Com efeito, uma pesquisa ou uma observação nunca é passiva, só é possível sob a direção e o controle de conceitos teóricos que nela agem, quer direta, quer indiretamente nas suas regras de observação, de seleção e de classificação, na montagem técnica que constitui o campo da observação ou da experiência. Uma pesquisa e uma observação, em suma, uma experiência, não fornecem, pois, inicialmente, mais do que materiais que depois são transformados em matéria-prima de um trabalho ulterior de transformação que finalmente vai produzir os conceitos empíricos. Com a expressão conceitos empíricos, temos em vista não o material inicial, mas o resultado das suas elaborações sucessivas. Temos, pois, em vista o resultado de um processo de conhecimento, ele próprio complexo, em que o material inicial e depois a matéria-prima obtida são transformados em conceitos empíricos pela intervenção de conceitos teóricos, quer diretamente, quer presentes e aplicados nesta elaboração sob a forma de montagens experimentais, regras de método, regras de crítica e de interpretação, etc. A relação dos conceitos teóricos com os conceitos empíricos não é, pois, em caso algum, uma relação de exterioridade. Os conceitos teóricos não são reduzidos aos dados empíricos, nem uma relação de dedução. Os conceitos empíricos não são deduzidos dos conceitos teóricos, nem uma relação de inclusão. Os conceitos empíricos não são a particularidade complementar da generalidade dos conceitos teóricos, como casos particulares destes. Digamos antes, no sentido próximo da expressão de Marx sobre a realização da mais-valia, que os conceitos empíricos realizam os conceitos teóricos no conhecimento concreto dos objetos concretos. A dialética desta realização, que não tem nada a ver com o conceito hegeliano de realização especulativa da ideia no concreto, merece, evidentemente, longos esclarecimentos, que só podem ser produzidos na base de uma teoria da prática das ciências e da sua história. De qualquer modo, podemos dizer que o conhecimento concreto de um objeto concreto se nos apresenta como a síntese de que fala Marx, síntese dos conceitos teóricos em sentido estrito necessários, combinados com os conceitos empíricos elaborados. Como vemos, não existe conhecimento concreto de um objeto concreto sem o recurso obrigatório ao conhecimento destes objetos
específicos que correspondem aos conceitos abstratos formais da teoria em sentido estrito. Por agora, estas precisões bastam-nos para introduzir uma distinção importante entre os objetos possíveis de um discurso teórico. Se conservarmos a distinção que acabamos de operar entre os objetos abstratos formais e os objetos concretos reais, podemos dizer que um discurso teórico pode, consoante o seu nível, referir-se quer a objetos abstratos e formais, quer a objetos concretos e reais. Por exemplo, a análise científica de uma realidade histórica concreta, a formação social francesa em 1966, constituirá um discurso teórico em sentido geral, dado que nos fornece um conhecimento. Mas dir-se-á que, neste caso, o discurso se refere a um objeto real concreto. Pelo contrário, o Capital de Marx analisa não uma formação social, uma sociedade real concreta, mas sim o modo de produção capitalista. Dir-se-á que ele se refere a um objeto formal ou abstrato. Podemos conceber um grande número de discursos teóricos que se refiram a objetos formais ou abstratos. Por exemplo, ao conceito de modo de produção, às instâncias que constituem o modo de produção, ao econômico, ao político, ao ideológico, as formas de transição de um modo de produção para outro, etc., etc. Um discurso sobre os princípios gerais da teoria marxista refere-se também a um objeto formal ou abstrato. Refere-se não a um determinado objeto concreto, determinada formação social, determinada conjuntura da luta de classes, mas a princípios, isto é, a conceitos teóricos do marxismo e, portanto, a objetos formais abstratos. Se todos os discursos que produzem o conhecimento de um objeto podem ser ditos, em geral, teóricos, precisamos, portanto, de fazer uma distinção de grande importância entre os discursos referentes a objetos reais concretos, por um lado, e os discursos referentes a objetos formais abstratos, por outro. Convirá chamar discursos teóricos ou teoria, em sentido estrito, aos discursos referentes a objetos formais abstratos. Esta distinção é necessária. Por um lado, os primeiros discursos, concretos, supõem a existência dos segundos, abstratos, e por outro lado, o alcance dos segundos discursos, abstratos, ultrapassa infinitamente o objeto dos primeiros. Podemos facilmente verificá-lo tomando o exemplo do discurso teórico de Marx em O Capital. A teoria do modo de produção capitalista, objeto formal abstrato, teoria em sentido estrito, permite com efeito o conhecimento de um grande número de objetos reais concretos, neste caso, o conhecimento de todas as formações sociais, de todas as sociedades reais estruturadas pelo modo de produção capitalista. Pelo contrário, o conhecimento concreto de um objeto real, exemplo, a França em 1966, não permite ipso facto o conhecimento de um outro objeto real, a Inglaterra de 1966, a não ser que se recorra à teoria, em sentido estrito, do modo de produção capitalista, isto é, a não ser que se extraia do primeiro conhecimento concreto o conhecimento abstrato que ele contém. Destas considerações certamente difíceis, mas que esperamos sejam claras, podemos tirar duas conclusões. A primeira é que um discurso sobre os princípios gerais do marxismo é, nos seus próprios limites, um discurso estritamente teórico, dado que se refere não a um determinado objeto real concreto, por exemplo, a luta de classes na França ou a história do culto da personalidade, etc., mas sim a um objeto formal abstrato. Os princípios fundamentais do marxismo, considerados independentemente de qualquer objeto real concreto. A segunda é que o que caracteriza a teoria em sentido estrito é o fato de ela se referir precisamente a um objeto ou a objetos formais abstratos, isto é, de produzir não o conhecimento concreto de objetos reais concretos, mas o conhecimento de objetos formais abstratos ou teóricos em sentido estrito, de conceitos, de relações e sistemas conceituais teóricos que devem e podem intervir seguidamente no sentido de contribuir numa grande fase
para o conhecimento dos objetos reais concretos. Dizer que um conhecimento teórico ou teoria em sentido estrito se refere a objetos formais abstratos, a conceitos e sistemas conceituais teóricos, significa, pois, que ele possui a capacidade específica de fornecer os instrumentos teóricos indispensáveis para o conhecimento concreto de toda uma série de objetos reais concretos possíveis, tendo por objeto objetos formais abstratos. A teoria em sentido estrito diz, no entanto, respeito a objetos reais possíveis, a determinada formação social ou a determinada situação concreta, como diz Lenin, atual, presente aqui e agora, mas também a determinada formação social ou situação concreta, passada ou futura, num outro local, desde que esses objetos reais dependam dos conceitos abstratos da teoria considerada. É precisamente nisto que reside a dificuldade da teoria. Não esqueçamos que, em sentido estrito, ela nunca se reduz aos exemplos reais evocados para a ilustrar, uma vez que ultrapassa todo o objeto real dado, uma vez que abarca todos os objetos reais possíveis que relevam dos seus conceitos. A dificuldade da teoria em sentido estrito reside, pois, no caráter abstrato e formal, não só dos seus conceitos, mas dos seus objetos. Fazer a teoria marxista em sentido estrito, definir os princípios teóricos fundamentais do marxismo, é trabalhar sobre estes objetos abstratos. É definir objetos abstratos, por exemplo, os objetos abstratos seguintes: materialismo, materialismo histórico, materialismo dialético, ciência, filosofia, dialética, modo de produção, relações de produção, processo de trabalho, trabalho abstrato, trabalho concreto, mais-valia, estrutura do econômico, do político, do ideológico, modo de produção teórica, prática teórica, formação teórica, união da teoria e da prática, etc, etc. É claro que o conhecimento destes objetos formais abstratos não tem nada de um conhecimento especulativo e contemplativo, concernente a ideias puras. Pelo contrário, só tem em vista e só diz respeito aos objetos reais, só tem sentido porque permite forjar os instrumentos teóricos, os conceitos teóricos formais e abstratos que permitem produzir o conhecimento dos objetos reais concretos. É claro que este conhecimento dos objetos formais abstratos não cai do céu, não é fruto do espírito humano, é o produto de um processo de trabalho teórico. Está submetido a uma história material que comporta, entre as suas condições e elementos determinantes, as práticas não teóricas, a prática econômica, a prática política, a prática ideológica e os seus resultados. Mas, uma vez produzidos e constituídos, estes objetos formais teóricos podem e devem constituir o objeto de um trabalho teórico em sentido estrito, ser analisados, pensados na sua necessidade, nas suas relações internas e desenvolvidos para que deles se extraiam todas as consequências, isto é, toda a riqueza. Em O Capital, Marx deu-nos um exemplo de um trabalho com estas características. Nesta obra, Marx analisa um objeto formal abstrato, o modo de produção capitalista, desenvolvendo-lhe todas as formas, extraindo dele todas as consequências. Foi porque Marx realizou este trabalho teórico em sentido estrito, isto é, produziu o conhecimento de este objeto formal abstrato, que é o modo de produção capitalista, de todas as suas formas e consequências, que podemos conhecer o que se passa nos objetos reais, nas formações sociais que relevam do modo de produção capitalista. É preciso ir ainda mais longe. Ao trabalhar sobre o objeto teórico, modo de produção capitalista, Marx trabalhou também, e ao mesmo tempo, sobre um objeto teórico mais geral, o conceito de modo de produção, o que nos permite trabalhar sobre este objeto, depois sobre outros objetos, cujo conhecimento ele tornou possível, a saber, outros modos de produção que não o modo de produção capitalista. Sobre o modo de produção feudal, o modo de produção socialista, etc. E mesmo sobre um objeto requerido pelo pensamento de Marx, embora não abordado por ele,
o conceito de modo de produção teórica e os conceitos dependentes, desde que se tenha em conta que, trabalhando sobre estes conceitos de modos de produção, trabalhamos ainda sobre objetos formais abstratos. Tal é a dificuldade fundamental da teoria e de todo o discurso teórico em sentido estrito. Naturalmente, esta dificuldade fere o senso comum, dado que introduz uma inovação paradoxal, a ideia de que só se pode atingir o conhecimento dos objetos reais concretos na condição de se trabalhar também e, ao mesmo tempo, com objetos formais abstratos. Assim, a dificuldade, introduz a ideia de uma forma de existência específica, a dos objetos formais abstratos, distinta da forma de existência dos objetos reais concretos. Não é fácil conceber esta ideia, que é a própria ideia da teoria, em sentido estrito, e, sobretudo, não é fácil tê-la em conta, prática e constantemente, na leitura de um texto teórico. É preciso um esforço real para resistir às tentações do empirismo, para o qual apenas existem objetos reais concretos, para aceitarmos criticar as suas evidências ideológicas, para as criticarmos verdadeiramente e para nos situarmos ao nível da teoria, isto é, dos seus objetos formais abstratos. C. Dificuldade do método teórico. Outra dificuldade própria da teoria reside já não no seu objeto, mas na maneira como trata o objeto, isto é, no seu método. Com efeito, não basta que um discurso trate de um objeto teórico formal abstrato para que possa dizer-se um discurso teórico em sentido estrito. Um objeto teórico pode igualmente ser tratado, por exemplo, por um discurso ideológico ou pedagógico. O que distingue estes discursos são os modos de tratamento do seu objeto teórico, o seu método. Por exemplo, um discurso como o pequeno tratado de Stalin, Materialismo Dialético e Materialismo Histórico, que desempenhou um papel muito importante, dado que durante dezenas de anos ensinou o marxismo a milhões de militantes, trata o seu objeto por um método pedagógico. Expõe bem os princípios fundamentais do marxismo e de uma maneira geralmente correta. Dá as definições essenciais e, sobretudo, faz as distinções essenciais. Tem o mérito de ser simples e claro, portanto, acessível às largas massas. Mas apresenta o grande defeito de enumerar os princípios do marxismo, sem mostrar a necessidade da ordem de exposição, como demonstra Marx. Isto é, sem mostrar a necessidade interna que estabelece a relação entre estes princípios, entre estes conceitos. Ora, a ordem de exposição, que liga os conceitos entre si, reside nas suas relações necessárias e estas nas suas próprias propriedades. Esta ordem constitui o seu sistema, que investe cada um dos conceitos do seu verdadeiro sentido. Por exemplo, se a distinção entre a ciência, materialismo histórico, e a filosofia, materialismo dialético, marxistas, está bem vincada no texto de Stalin, a sua relação interna e a própria necessidade dessa relação não estão verdadeiramente pensadas e demonstradas. Por exemplo, se os princípios do materialismo e da dialética estão bem afirmados, a sua relação interna e necessária não está nem exposta, nem demonstrada no seu conteúdo específico. Um método de exposição pedagógico pode, certamente por razões práticas, de fato, deixar na sombra algumas destas relações e até mesmo o sistema necessário que interliga os conceitos e lhes dá sentido. Por razões de direito, um método de exposição teórico não pode fazer o mesmo. Deve expor com rigor
a necessidade dessas relações. É a sua razão de ser. Marx tinha perfeita consciência disto em O Capital, quando se diz o sentido de exposição, distinto do método de investigação, ou método de pesquisa e de descoberta. É parte integrante de todo o discurso científico. Podemos acrescentar e filosófico, isto é, de todo o discurso teórico. A dificuldade de um discurso teórico em sentido estrito reside, pois, por um lado, na natureza formal abstrata do seu objeto e, por outro, no rigor da sua ordem, isto é, do seu método de exposição. O que foi dito do objeto deve também ser dito do método, como o objeto ele é necessariamente formal abstrato. É claro que isto não significa que um discurso teórico deva permanecer constantemente ao nível da abstração teórica. Pode ser ilustrado pelo maior número de exemplos concretos possíveis. Também neste aspecto, Marx nos apontou a via em O Capital. Ilustra constantemente a sua análise do modo de produção capitalista com exemplos extraídos de um objeto real concreto, a formação social inglesa no século XIX. Temos o direito de recorrer a este método de ilustração, que é de boa pedagogia e que, em certos casos, pode desempenhar um papel mais importante. Mas só podemos fazê-lo na condição de distinguirmos bem entre a análise teórica do nosso objeto teórico, abstrato, e todas as suas ilustrações concretas, e de sabermos que o objeto da teoria, no sentido estrito, não pode reduzir-se aos objetos reais com que a ilustramos, nem confundir-se com eles. Se não tivermos o cuidado de atribuir às ilustrações apenas a função que elas têm, simples ilustrações, e não conhecimentos concretos no sentido que com Marx definimos, arriscamos-nos, com efeito, a cair em equívocos como aquele célebre de que muitos historiadores são vítimas ao lerem O Capital. O historiador propõe-se, com efeito, o conhecimento concreto de um objeto concreto, determinada formação social em determinada conjuntura ou na dialética das conjunturas que cobrem todo um período. Ora, aparentemente o Capital comporta capítulos de história concreta, sobre o trabalho na Inglaterra, sobre a história da manufatura e da indústria, sobre a acumulação primitiva, etc. Podemos ser tentados a ver nele a teoria marxista da história, expressa em conceitos empíricos que seriam produzidos e expostos sob os nossos olhos. Ora, se estes capítulos fascinaram os historiadores até este ponto, é precisamente por não serem capítulos de história concreta marxista, mas por se assemelharem às descrições cronológicas e empíricas que tanto abundam na história ideológica vulgar. Com efeito, Marx não nos apresenta como capítulos de uma história marxista, mas como simples ilustrações de conceitos teóricos. Os conceitos de mais-valia absoluta, de mais-valia relativa e da origem não capitalista do capitalismo. Nestes pseudo-capítulos de história concreta, limitou-se a dar-nos aquilo de que tinha necessidade, fatos determinados a ilustrar, isto é, a dobrar na realidade empírica um conceito, tal como o trabalho na Inglaterra, ou genealogias parciais, tal como a passagem à grande indústria ou a acumulação primitiva. São, como Balibar também mostrou, elementos para uma história concreta, materiais ou matéria-prima para uma história marxista, mas não capítulos de história marxista. Se quisermos buscar exemplos de história concreta marxista, precisamos ir buscá-los onde se encontram, nas obras históricas de Marx ou nas análises históricas de Lenin, no 18 Brumário, etc., ou em O Capitalismo na Rússia, e nas grandes análises políticas de 1917 e 1922. É assim que evitaremos confusões entre uma ilustração concreta de um conceito teórico e a história marxista. Última dificuldade.
a novidade revolucionária da teoria. Para terminar este capítulo da dificuldade, é necessário ainda dar uma última razão, a mais importante. Um texto teórico sobre Marx comporta outra dificuldade para além da que se inscreve na natureza teórica do seu objeto e do seu método. Esta outra dificuldade é a novidade revolucionária da teoria marxista. Acabamos de ver o perigo que ameaça as palavras empregadas por um discurso teórico. Uma leitura rápida pode levar a crer que tem o mesmo sentido que na vida cotidiana, quando tem um sentido completamente diferente, o de um objeto formal abstrato. Nestes dois casos, a especificidade da linguagem teórica, terminologia e do objeto teórico é reduzida e destruída pela intervenção das evidências familiares, as da ideologia cotidiana, isto é, as da ideologia empirista. Não nos iludamos, a teoria marxista não constitui exceção. Não são apenas os seus adversários declarados a afirmar que ela não trouxe nada de novo. São também os seus próprios partidários, quando leem os textos de Marx, quando interpretam a teoria marxista através das grandes evidências estabelecidas, as das teorias ideológicas reinantes. Tomando apenas dois exemplos, os marxistas que leem e interpretam espontaneamente, sem dificuldades, escrúpulos, nem hesitação, a teoria marxista nos esquemas do evolucionismo ou do humanismo, esses marxistas declaram de fato que Marx não trouxe nada de novo, pelo menos no que respeita à filosofia e, por consequência, à ciência, na maneira de conceber os objetos teóricos e, portanto, na sua estrutura. Estes marxistas reduzem a prodigiosa novidade filosófica do pensamento de Marx a formas de pensamento existentes, correntes, evidentes, isto é, as formas da ideologia teórica dominante. Para bem percebermos e concebermos a novidade revolucionária da filosofia marxista e das suas consequências científicas, é preciso resistir lucidamente a esta redução ideológica, combater a ideologia que a suporta e enunciar o que verdadeiramente distingue o pensamento de Marx, o que fez dele um pensamento revolucionário, não só na sua política, mas também na teoria. É aqui que reside a dificuldade última, pois não é fácil libertarmos-nos das evidências de ideologias teóricas como o evolucionismo ou o humanismo, que há mais de 200 anos dominam todo o pensamento ocidental. Não é fácil dizer que Marx não era hegeliano. O hegelianismo é o evolucionismo do rico. Que Marx não era evolucionista, que Marx não é teoricamente humanista. Não é fácil mostrar positivamente em que é que Marx, dado que não é nem hegeliano, nem humanista, é algo completamente diferente, que é preciso então definir. E quando tentarmos mostrá-lo, não é fácil fazê-lo compreender e admitir. Todo texto teórico, mesmo limitado, que trate dos princípios marxistas, comporta inevitavelmente esta dificuldade de fundo, a menos que cedamos às falsas evidências das ideologias teóricas dominantes, quer se trate do evolucionismo ou do humanismo, ou de outras formas de idealismo, e, portanto, que traiamos o mais precioso do pensamento de Marx, o que este pensamento tem de teoricamente revolucionário. Nós devemos enfrentar esta dificuldade e lutar contra as ideologias que não cessam de ameaçar o pensamento marxista para o asfixiar, reduzir e destruir. Não estamos perante uma dificuldade imaginária, mas perante uma dificuldade objetiva histórica, tão real no seu gênero como as dificuldades da prática revolucionária. O mundo não muda facilmente de base, nem o mundo da sociedade, nem o mundo do pensamento.
Sabemos que, em primeiro lugar, é preciso uma revolução para que o mundo da sociedade mude de base. Mas, depois da revolução, é preciso ainda uma luta extremamente longa e dura no domínio do político e do ideológico para estabelecer, consolidar e fazer triunfar a nova sociedade. O mesmo acontece para o mundo do pensamento. Depois de uma revolução teórica, é necessária ainda uma luta extremamente longa e dura no domínio do teórico e do ideológico para estabelecer, fazer reconhecer e triunfar o novo pensamento, sobretudo tratando-se de um pensamento que funda uma nova ideologia e uma nova prática política. Enquanto esta longa luta não triunfar, a revolução na sociedade e a revolução no pensamento correm um grande risco, o de serem esmagadas pelo antigo mundo e caírem direta ou indiretamente sob o seu jugo. Compreender-se-á por que razão é necessário, ainda hoje, fazer um esforço para representarmos verdadeiramente contra as antigas ideologias que tendem constantemente a submetê-la à sua lei, isto é, a esmagá-la e a destruí-la, a revolução teórica que Marx realizou na filosofia e na ciência. É por isso que, mesmo tendo em conta suas falhas, erros, omissões, limites, toda obra teórica terá também boas razões, inevitáveis e necessárias para ser por vezes difícil. Razões que residem, por um lado, na natureza teórica do seu objeto e do seu método, e por outro, na novidade revolucionária do pensamento de Marx. Parte 2. Recursos. Mas aqui vai surgir outra questão. Quando nos propomos tentar definir e expor os princípios do marxismo, não pretendemos criá-los, mas retomá-los, analisá-los e desenvolvê-los. Para poderem ser submetidos à definição e à exposição, é preciso que estes princípios existam já e que estejam, portanto, à nossa disposição. Esta condição parece evidente. Refletimos sobre aquilo que Marx nos deu. Diremos então que é suficiente para falar dos princípios da teoria e da prática marxista, e ir buscar estes princípios aonde se encontram, na teoria marxista e na prática marxista. Na sua simplicidade, esta resposta levanta, no entanto, um determinado número de problemas importantes que se ligam à própria natureza dos princípios do marxismo. Em primeiro lugar, iremos buscar os princípios marxistas onde foram produzidos e expostos, nas obras teóricas de Marx e dos seus grandes discípulos. Contudo, basta conhecer um pouco estas obras para nos darmos imediatamente conta de que a sua leitura levanta determinado número de dificuldades. A primeira destas dificuldades diz respeito às obras do próprio Marx. Existem, com efeito, diferenças teóricas muito sensíveis entre as primeiras obras de Marx, as obras ditas filosóficas ou de juventude e obras posteriores, como o Manifesto, A Miséria da Filosofia, a Contribuição à Crítica da Economia Política, o Capital, etc. Existem também entre estes dois grupos de obras sensíveis diferenças de objeto. Por exemplo, Marx fala frequentemente e diretamente da filosofia e da ideologia nas obras de juventude e em A Ideologia Alemã, mas pouco ou nada em O Capital. Se quisermos dispor dos princípios marxistas, respeitemos a filosofia ou a ideologia. A que texto deveremos recorrer? Aos textos que, seja qual for a sua data, versam explícita e diretamente sobre estes dois pontos, ou os outros textos ulteriores, mas que apresentam o grave inconveniente de se lhes referirem ao de leve ou de nem sequer lhes tocarem. Para podermos extrair de Marx os princípios do marxismo, devemos, pois, ter colocado e resolvido este problema prévio. Quais são os textos de Marx que podemos considerar marxistas? Ou melhor, devemos ter posto ao próprio Marx uma questão simples e natural: a partir de que altura, de que obra, Marx, que como qualquer intelectual burguês dos anos de 1840, pensou necessariamente nos termos da ideologia idealista dominante, rompeu com ela, lançou os fundamentos da sua teoria revolucionária?
Com efeito, é evidente que se tomarmos por marxistas o conteúdo e a letra dos textos anteriores a esta ruptura e a esta revolução, por exemplo, os textos idealistas e humanistas das obras de juventude, somos fascinados pelo fetichismo da assinatura e ficamos aquém de Marx. Não é a assinatura de Marx, mas, no sentido estrito, o pensamento de Marx que pode autenticar um texto como marxista. Identificar os textos pré-marxistas e os textos marxistas, distinguir bem entre essas duas séries de textos, é algo que supõe todo um trabalho de crítica sobre a própria obra de Marx. Este trabalho de crítica indispensável foi iniciado. É preciso saber que todo discurso sobre a teoria marxista supõe este trabalho de crítica prévia. Se encararmos seriamente este trabalho prévio, é de supor que possamos, em seguida, responder a uma segunda questão. Poderemos extrair das obras marxistas de Marx, por exemplo, O Capital, certos princípios marxistas, quando estas mesmas obras não os tratam ou enunciam, nem direta nem explicitamente? Com que direito e por que processos podemos fazê-lo? Consideremos, por exemplo, a concepção marxista da filosofia. Nas obras de juventude e em A Ideologia Alemã, Marx fala muito de filosofia, mas quase não se lhe refere ou não se lhe refere mesmo em O Capital. Sabendo que as obras de juventude de Marx não são marxistas, não consideraremos como marxistas as suas fórmulas sobre a filosofia. Não poderemos conservá-las. Procuraremos, portanto, em O Capital, algo com que definir a filosofia marxista. Ora, O Capital não nos dá os princípios da filosofia marxista como tal, dado que não trata da filosofia, que, aliás, não é o seu objeto, mas do modo de produção capitalista. No entanto, a filosofia marxista está em O Capital, que é uma realização dela. Diremos então que a filosofia marxista pode ser encontrada em O Capital, dado que está nele praticada. Diremos que a filosofia marxista existe em O Capital, no estado prático, que está presente na prática teórica de O Capital, muito precisamente na maneira de conceber o objeto de O Capital, na maneira de colocar os seus problemas, na maneira de os tratar e de os resolver. Expressão no estado prático não deve induzir-nos em erro. Designa, neste caso, o modo de existência da filosofia numa obra científica, numa prática teórica, portanto, um modo de existência teórico, e não, como veremos dentro em pouco, um modo de existência numa obra política e histórica. Portanto, prática no sentido corrente do termo. A existência da filosofia marxista no estado prático em O Capital designa a modalidade própria da existência do objeto, dos problemas, do método científico, portanto teórico, de O Capital. Dizer que a filosofia marxista se encontra no estado prático em O Capital significa, pois, que o conteúdo da filosofia marxista está bem presente em O Capital, mas que lhe falta a sua forma teórica. O materialismo dialético, filosofia marxista, não é aqui tratado por si só, distintamente, independentemente do materialismo histórico. Ciência da história. Mas em e por e através deste capítulo do materialismo histórico que analisa a essência do modo de produção capitalista. É o fato de a filosofia marxista no estado prático existir em O Capital que nos permite, em direito, extrair a concepção marxista da filosofia de O Capital. Se a filosofia marxista não estivesse presente em O Capital, não poderíamos extraí-la desta obra. Se ela lá estivesse presente, não só no seu conteúdo, mas também na sua forma, portanto, explicitamente e com todas as letras, não teríamos necessidade de a extrair. Como ela está lá presente no estado prático, conteúdo, e não no estado teórico, forma, devemos dar ao seu conteúdo a sua forma própria. Para isso, devemos identificar o seu conteúdo e dar-lhe a forma correspondente. Este trabalho é um verdadeiro trabalho teórico, não só um trabalho de simples extração, abstração, no sentido empirista, mas um trabalho de elaboração, de transformação e de produção que exige grandes esforços. Pelo menos podemos levá-lo a cabo, a partir do momento em que sabemos que a filosofia marxista pode existir realmente em ato,
no estado prático, independentemente da sua forma e, portanto, da sua formulação teórica. E ao afirmar esta possibilidade, devemos saber que não afirmamos apenas um fato, é assim, mas um princípio fundamental do próprio marxismo, um princípio que, no limite, diz respeito à relação de uma filosofia e de uma ciência, a relação da teoria e da prática. O princípio que quer que a filosofia exista na prática das ciências antes de existir por si. Compreende-se que o que acabamos de dizer a propósito dos princípios da filosofia marxista é válido para um grande número de outros princípios do marxismo. Necessitamos, por vezes, de os extrair através de um grande trabalho de elaboração, de transformação e de produção teóricas do estado prático no qual nos são dados nos textos de Marx e dos seus sucessores. O que é válido até para determinados princípios essenciais, exemplos, a filosofia, a união da teoria e da prática, etc., vale, evidentemente, e com mais razão, para as suas consequências. Marx não disse tudo, não só porque não teve tempo, mas porque dizer tudo não tem sentido para um sábio. Só uma religião pode pretender dizer tudo. Pelo contrário, uma teoria científica tem sempre, por definição, outras coisas a dizer, dado que só existe para descobrir nas suas próprias soluções tantos, se não mais problemas do que resolve. Para definirmos determinados conceitos marxistas e as suas consequências, deveremos, portanto, extraí-los das obras de Marx e dos seus sucessores e prolongar-lhes os efeitos por meio de um trabalho complexo de elaboração e de produção teóricas. Este trabalho indispensável e difícil foi, aliás, tentado de uma forma rudimentar, portanto, imperfeita. Mas é preciso saber que todo o discurso sobre a teoria marxista supõe este trabalho, sem o qual continuaríamos muitas vezes a recolocar e a rebatizar as pedras angulares, Lênin, lançadas por Marx. É claro, e esta observação é absolutamente determinante, que não estamos sós face às obras de Marx e ao Capital. O trabalho de elaboração ao qual acabo de aludir é feito desde há muito e encontramos os seus resultados nas obras teóricas dos grandes discípulos de Marx. Encontramos, por exemplo, em Engels e Lenin, com que abordar explícita e diretamente alguns dos princípios que se encontram apenas no estado prático em O Capital, o Anti-Düring, a dialética da natureza e o materialismo e empiriocriticismo. O que nos permite, por exemplo, colocar em termos muito mais explícitos o problema que permanece implícito em O Capital, da natureza da filosofia marxista, da relação da teoria e da prática, etc. O mesmo acontece com outros princípios que relevam do materialismo histórico, por exemplo, o conceito de formação social, o conceito de combinação de vários modos de produção em qualquer formação social. Lenin formulou-os, extraindo-os de Marx, através de uma elaboração teórica rigorosa e etc. Toda obra sobre a teoria marxista deve começar por bem identificar e consignar os resultados que devemos a Marx e aos seus sucessores, e dentro dos limites objetivamente possíveis, deve prosseguir este esforço. É claro que devemos aplicar às obras dos sucessores de Marx o mesmo método de extração e elaboração teórica. Conseguiremos, assim, extrair estes ou aqueles elementos teóricos presentes nestas obras no estado prático para dar ao seu conteúdo teórico uma forma teórica adequada. Compreende-se, então, que este trabalho, se não for uma simples extração, mas uma verdadeira elaboração, só raramente se limita à produção de uma forma por medida, própria a encaixar no conteúdo já pronto. Com efeito, não basta crer que o problema reside em identificar um conteúdo já adequado para, em seguida, se lhe dar a forma que lhe convém, tal como se escolhe um fato por medida. Não existe conteúdo puro. Todo conteúdo é sempre dado sob uma certa forma. Dar uma forma adequada a um conteúdo teórico existente no estado prático supõe, pois, quase sempre duas operações conjuntas: a retificação crítica da antiga forma e a produção da nova, num só e mesmo processo. Isto significa que a produção da nova forma teórica mais adequada supõe a crítica da antiga. Portanto, a percepção da sua inadequação
e das razões desta inadequação. Isto significa que um trabalho de elaboração teórica, mesmo que se debruce sobre conteúdos teóricos existentes no estado prático, no discurso teórico, supõe uma retificação crítica do que é dado no estado prático. Não há nisto nada de espantoso. É assim que procede toda a disciplina teórica no seu desenvolvimento. Uma ciência, uma filosofia novas, mesmo revolucionárias, começam sempre algures num determinado universo de conceitos e de palavras existentes, portanto, histórica e teoricamente determinados. É em função de conceitos e de termos disponíveis que toda teoria nova, mesmo revolucionária, deve encontrar com o que pensar e exprimir a sua novidade radical. Até para pensar o seu conteúdo contra o conteúdo do antigo universo de pensamento, toda teoria está condenada a pensar o seu novo conteúdo em determinadas formas do universo teórico existente, que ela vai abalar. Nem Marx, nem os seus sucessores escaparam a esta condição, que comanda a dialética de toda a produção teórica. É por isso que temos não só de revogar os conteúdos pré-marxistas do pensamento de juventude de Marx, mas também de criticar, em nome da lógica e da coerência do sistema dos princípios marxistas, algumas das formas sobre as quais surgiu o novo conteúdo. Esta regra vale também para determinadas formas de existência no estado prático dos princípios teóricos marxistas nas obras de maturidade de Marx e dos seus sucessores. É por isso que toda a produção de uma forma adequada para um conteúdo teórico no estado prático é, de fato, ao mesmo tempo, uma retificação crítica da antiga forma sob a qual este conteúdo existe no estado prático. O que interessa compreender bem é que esta operação de retificação crítica não é imposta do exterior às obras de Marx e dos seus sucessores, mas que resulta da aplicação do debruçar destas obras sobre si próprias, muito precisamente da aplicação das suas formas mais elaboradas sobre as suas formas menos elaboradas, ou, se se preferir, dos seus conceitos mais elaborados sobre os menos elaborados, ou ainda do seu sistema teórico sobre determinados termos do seu discurso, etc. Esta aplicação faz precisamente surgir falhas, jogos, lacunas, inadequações que a retificação pode então reduzir. Todo este trabalho se faz simultaneamente. É pela clarificação das formas e dos conceitos mais elaborados do sistema teórico, etc., que pode efetuar-se a retificação. E é a retificação que permite evidenciar formas, conceitos e sistemas que lhe fixam os seus objetos. Será preciso dar exemplos disso. É pela aplicação do sistema conceitual dos manuscritos de 44, uma das obras de juventude de Marx, que o corte teórico existe entre os dois textos, se torna visível. É assim, mais precisamente, pela aplicação do conceito de trabalho assalariado, que figura em um capital, ao conceito de trabalho alienado, que figura nos manuscritos de 44, que se torna visível o caráter ideológico, não científico, do conceito de trabalho alienado e, portanto, do conceito de alienação que está na sua base. Da mesma maneira, é pela aplicação no interior do próprio o capital, dos conceitos bem definidos de processo de trabalho, de força de trabalho concreto, trabalho abstrato, trabalho assalariado, etc., ao conceito de trabalho, que se encontra também em o capital, e se descobre que este conceito de trabalho, só por si, não é em o capital, senão uma palavra, uma das formas antigas que pertencem ao sistema conceitual da economia política clássica e da filosofia de Hegel. Marx serviu-se destas formas, mas para chegar a novos conceitos que, em O Capital, tornam esta forma supérflua e que constituem a sua crítica. É extremamente importante sabê-lo para evitar tomar esta palavra, trabalho, por um conceito marxista. De outro modo, pode ser-se tentado, como hoje vemos tantas vezes, a construir, a partir dele, todas as interpretações idealistas ou espiritualistas do marxismo como filosofia do trabalho, da criação do homem pelo homem, como humanismo, etc. Tal é, pois, a primeira resposta, que pode dar-se à questão onde buscar, de onde extrair os princípios do marxismo? Nas obras teóricas de Marx
e dos seus sucessores, com a condição prévia de identificar bem entre as obras de Marx as que são marxistas, com a condição de, em seguida, se saber que os princípios marxistas nos podem ser dados nestas obras, quer em si, numa forma teórica adequada, quer sob outra forma, no estado prático, com a condição, enfim, de se saber que extrair das obras de Marx e dos seus sucessores alguns princípios do marxismo, sobretudo quando estes se encontram nelas no estado prático, supõe uma elaboração que deve, por vezes, assumir a forma de um trabalho de retificação crítica. 2. No entanto, tudo isto diz apenas respeito às obras teóricas dos clássicos do marxismo. Necessitamos agora de falar de outra coisa, das obras práticas do marxismo, isto é, da prática política das organizações da luta de classes, surgidas da união da teoria marxista e do movimento operário e dos seus resultados. Mostramos que os princípios marxistas podem existir no estado prático nas obras teóricas do marxismo. É preciso mostrar agora que podem também existir no estado prático nas obras práticas do marxismo. A prática política dos partidos comunistas pode, com efeito, conter no estado prático determinados princípios marxistas, ou algumas das suas consequências teóricas que não se encontram nas análises teóricas existentes. Do ponto de vista do próprio conteúdo prático, do próprio conteúdo teórico, a prática política da organização da luta de classes pode encontrar-se em determinados casos e sobre determinados pontos e, por vezes, profundamente em avanço relativamente à teoria existente. Podemos, portanto, extrair da prática política elementos teóricos que ela contém e que estão em avanço relativamente ao estado da teoria existente. É bem de ver que não nos referimos a qualquer prática espontânea, mas à prática dos partidos revolucionários que fundam a sua organização e a sua ação na teoria marxista. É bem de ver que não nos referimos a qualquer destas práticas, mesmo fundadas sobre a teoria marxista, mas a uma prática cuja relação com a teoria marxista seja concreta, seja correta. Sob esta dupla reserva, a prática política de um partido revolucionário, a estrutura da sua organização, os seus objetivos, as formas de sua ação, a sua direção da luta de classes, os seus resultados históricos, etc., constituem a realização da teoria marxista em condições reais, concretas e determinadas. Como estes princípios são teóricos, se esta realização for correta, ela produz, inevitavelmente, resultados que têm um valor teórico. Entre estes resultados, alguns representam simplesmente a aplicação de princípios teóricos já conhecidos e já enunciados pela teoria. Outros, por outro lado, podem representar elementos teóricos, efeitos ou até princípios teóricos novos que não figuram no estado atual da teoria. Sob as condições que acabamos de mencionar, é assim que a prática política dos partidos revolucionários marxistas pode conter, no estado prático, elementos, efeitos ou princípios teóricos em avanço relativamente à teoria existente. É por isso que a questão, onde encontraremos os princípios do marxismo? Podemos responder simultaneamente nas obras teóricas dos clássicos do marxismo e nas obras práticas dos partidos comunistas. Precisemos, o que é preciso entender por obras práticas ou prática política dos partidos comunistas? Podem ser análises políticas da situação concreta, resoluções fixando a linha do partido, discursos políticos que a definam e a comentem, palavras de ordem que registrem decisões políticas ou que delas extraiam conclusões. Podem ser as ações empreendidas, a maneira como são conduzidas ou os resultados que obtêm. Podem ser as formas de organização da luta de classes, a distinção dos seus diferentes níveis e das diferentes organizações correspondentes. Podem ser os métodos de direção da luta de classes e de união com as massas, a maneira de resolver os problemas da união da teoria e da prática no partido, entre a direção e a base, entre o partido e as massas, etc., etc. São estas algumas formas da prática dos partidos comunistas.
São elas que podem conter, no estado prático, elementos ou efeitos teóricos novos que podem realizar e, portanto, produzir princípios ainda ausentes da própria teoria. Portanto, estes elementos teóricos novos não devem ir buscar-se apenas às análises, às decisões e aos discursos políticos ou às ações empreendidas, mas também às formas de organização e aos métodos de direção da luta de classes. Tomemos um exemplo. É corrente procurar-se o desenvolvimento dos princípios teóricos do marxismo nas obras teóricas de Lenin. Todos reconhecem o que Lenin deu ao movimento operário através de sua teoria do imperialismo. No entanto, deu-lhe mais ainda. E se quisermos encontrar as marcas dos maiores acontecimentos teóricos que se produziram depois de Marx e Engels, não é só nos textos teóricos de Lenin que é preciso procurá-las, mas também nos seus textos políticos. As mais profundas descobertas teóricas de Lenin, as mais fecundas, estão contidas, sobretudo, nos seus textos políticos. Portanto, naquilo que constitui o resumo da sua prática política. Para dar apenas um exemplo, os textos políticos de Lenin, análise da situação e das suas variações, decisões tomadas e análise dos seus efeitos, etc., dão-nos, com uma insistência extraordinária no estado prático, um conceito teórico cuja importância é capital, o de momento atual ou de conjuntura. Este conceito, ou princípio, que Lenin produziu na ação de um partido marxista para dirigir a sua luta, é um princípio marxista absolutamente fundamental, não só para o materialismo histórico, mas também, como mostraremos brevemente, para o materialismo dialético. No entanto, não figurava propriamente na teoria marxista existente. Basta um pouco de atenção para discernirmos o que nos traz de decisivo este novo conceito teórico. Não só nos esclarece sobre a teoria marxista da história, sobre as formas de variação da predominância no interior da estrutura social, na base da determinação, em última instância, pelo econômico, e, portanto, sobre a periodização histórica, essa cruz dos historiadores. Não só permite pela primeira vez enunciar uma teoria, isto é, um verdadeiro pensamento da possibilidade de ação política, enfim, liberto das falsas antinomias da liberdade e da fatalidade. O jogo das variações de predominância na conjuntura e das condições reais da prática política, atribuindo-lhe o seu objeto. A relação das forças de classes comprometidas na luta do momento atual. Não só permite pensar a articulação das diferentes instâncias cuja conjunção dos efeitos sobredeterminados pode ler-se na conjuntura, mas permite também colocar de maneira concreta o problema da união da teoria e da prática, isto é, uma das questões mais profundas do materialismo dialético, não só no domínio da prática política, mas também no domínio da prática teórica, pois a conjuntura teórica define, na sua relação com a conjuntura não teórica e, sobretudo, com a conjuntura política, a ligação que permite pensar na necessidade do seu jogo a natureza da prática teórica. Que um princípio de uma fecundidade tal e de uma tal importância teórica esteja contido no estado prático, nas análises e nas intervenções políticas de Lenin de 1917 a 1923, é um fato incontestável. Que este princípio tenha permanecido no estado prático, sem que ninguém tenha sido tentado a extraí-lo das obras políticas de Lenin, é também, infelizmente, um fato. Um tesouro teórico estava ali, à mão, nas obras políticas de Lenin. Ninguém o descobriu e permaneceu estéril. Apesar de oficialmente proclamado, o primado da prática e da prática política não inspirou investigações sistemáticas sobre as obras políticas de Lenin. Contudo, os partidos comunistas, através da sua prática, extraíram delas grandes ensinamentos. Mas, à exceção dos problemas do leninismo de Stalin, não houve estudo teórico sistemático sobre os princípios políticos de Lenin. Também não se extraiu da prática política de Lenin nenhuma obra teórica sistemática referente aos conceitos teóricos do materialismo histórico e do materialismo dialético, e, portanto, sobre as importantes descobertas teóricas, isto é, filosóficas,
produzidas pela prática política de Lenin. Também é verdade que numerosos conceitos teóricos permaneceram no estado prático nas obras do próprio Marx. Aqui deveremos esta situação lamentável, cujos efeitos se fazem hoje sentir dolorosamente? A urgência das tarefas políticas do movimento operário, a quem o inimigo de classe não deixou tempo para estudos tranquilos, sem dúvida, mas também a concepção que os intelectuais da classe operária criaram do marxismo, cortados como estavam, quer de uma prática real, quer da prática que produziu a sua teoria, e assim submetidos, apesar da sua fidelidade política, às ideologias burguesas, empirismo, evolucionismo, humanismo, pragmatismo, que eles projetavam sobre os grandes textos dos clássicos, como sobre as grandes obras do movimento operário. Seja como for, esta situação desenha diante de nós uma tarefa precisa: extrair de Marx, de Lenin e dos grandes dirigentes comunistas não só o que disseram nas suas obras teóricas, mas ainda o que essas obras contêm no estado prático, assim como o que as suas obras políticas contêm de descobertas teóricas. Tarefa urgente. Os grandes acontecimentos teóricos não se passam, portanto, sempre, nem exclusivamente na teoria. Acontece que se passam também na política, e que, assim, a prática política, em alguns dos seus setores, se encontra em avanço relativamente à teoria. Acontece que a teoria não se dá conta destes acontecimentos teóricos que se passam para além do seu campo reconhecido e oficial, quando, afinal, em muitos aspectos, eles são decisivos para o seu próprio desenvolvimento. Se, para retomar uma excelente fórmula aplicada por Georges Canguilhem a Galileu, afirmamos que o que caracteriza a teoria é, abre aspas, dizer a verdade, fecha aspas, no sentido estrito da palavra dizer, isolá-la, defini-la, enunciá-la e demonstrá-la com argumentos teóricos, portanto, no discurso submetido, como queria Marx, a uma ordem de exposição rigorosa, devemos simultaneamente constatar que se pode estar na verdade sem, por essa razão, se estar em estado de dizer a verdade. Esta distinção pode entender-se num sentido muito lato. Está na verdade não só quando ela é dita, mas também quando é produzido no estado prático um conteúdo teórico sem produzir simultaneamente a sua forma teórica adequada, a do seu dizer ou do seu discurso teórico. Vimos assim que se pode estar na verdade, na própria teoria, sem, no entanto, dizer a verdade. É assim que a filosofia marxista se encontra no estado prático em O Capital. O Capital insere-se precisamente na filosofia marxista, sem por isso a dizer, sem lhe produzir o discurso rigoroso. Acabamos de ver que se pode assim estar na verdade, na prática política, sem, no entanto, nela dizer essa verdade, no sentido estrito do discurso teórico. Esta possibilidade de estar na verdade, sem dizer a verdade, a distinção entre um conteúdo teórico no estado prático e um conteúdo teórico no estado teórico, todas estas proposições não são comodidades ou artifícios de uma retórica da exposição. São proposições que dizem diretamente respeito ao marxismo em si, dado que põe em causa a relação da teoria e da prática, que afirma o primado da prática simultaneamente na teoria e na prática, e também o que é de primeira importância, dado que nos mostram as variações desta relação que pode oscilar entre os limites extremos de uma relação falsa e de uma relação correta. Pois, se é verdade que um conteúdo teórico novo pode existir no estado prático, na teoria marxista ou na prática dos partidos comunistas, não é verdade que tudo o que nelas existe no estado prático possui um valor teórico. Não é certo que se esteja na verdade pelo simples fato de se estar na prática, da mesma maneira que não é certo que se esteja na verdade pelo simples fato de se decidir dizê-la, isto é, pelo simples fato de nos exprimirmos através de um discurso de tipo teórico, pelo simples fato de se fazer teoria. Neste caso, já dizia Feuerbach, todos os faladores seriam sábios. Pode, portanto,
fazer-se má prática, como se pode fazer má teoria. Temos, na ordem prática como na ordem teórica, um exemplo ilustre sobre o qual Lenin nos esclareceu: o revisionismo teórico e político da Segunda Internacional. Mas este exemplo volta a pôr-nos este último problema teórico. Quais são, na prática teórica do marxismo e na sua prática política, as condições a observar para assegurar uma união correta da teoria e da prática? Isto é, para assegurar esta união contra os desvios a que está exposta? A resposta a esta pergunta depende de uma teoria geral da união da teoria e da prática, simultaneamente no campo da prática teórica e no campo da prática política, e de uma teoria da articulação destes dois campos, teoria que só pode ser geral na condição de incluir em si a teoria dos limites extremos de variação desta união, união falseada, união correta. Também não estamos desarmados para colocar e resolver este problema difícil e urgente. Dispomos de toda a experiência da luta ideológica, luta de Engels e de Lenin contra o dogmatismo e o revisionismo teóricos, e da luta política, luta contra o dogmatismo e o revisionismo políticos dos partidos comunistas. Também, neste caso, dispomos de uma experiência que contém, sem dúvida alguma, no estado prático, documentos históricos do maior alcance teórico. Basta pormos-nos ao trabalho. Neste trabalho, os recursos levam de longe a melhor sobre as dificuldades. Louis Althusser, publicado em La Pensée, sobre o trabalho teórico, abril de 1967.